Olá, estamos aqui com Eliseu Ramos entrevistando mais uma agentista especial. Estamos aqui com a Adriana Galo, o marido dela, o Sérgio, está lá no estúdio, aguardando, só observando a nossa conversa. E eu quero que ela se apresente para vocês conhecerem uma mulher fantástica, de um coração grande, mas muito grande mesmo. Vocês vão ver no meio da entrevista, vocês já vão perceber isso. Não vai precisar nem chegar no final, tá? Adriana, por favor, se apresente. É com muita emoção e muita gratidão que a gente está aqui hoje, né? Aceitamos esse convite do Eliseu, um amigo muito querido, Obrigado. né? Sou a Adriana Galo Giraldini, gosto de gente, por isso que eu fui convidada, né, Eliseu? Gosto Programa muito de de estar, gentistas, né? né? Gosto muito de estar com as pessoas. Trabalhei por mais de 30 anos como professora, então isso já é uma trajetória que mostra o quanto que a gente gosta de pessoas, né? Se não gostássemos, não daria para ter uma profissão como essa. Sou formada, então, em pedagogia, me aposentei na Prefeitura de São Paulo, hoje faço um trabalho voluntário na ONG Amamos, que é um SAICA, né? Um serviço de atendimento para crianças e adolescentes, que fica lá no município de Osasco. A gente atende 35 crianças e adolescentes e é muito gratificante lidar com pessoas, sabe? Você receber abraços, você dar abraços, você oferecer o seu tempo, que não há nada melhor para alguém que necessita, né, Eliseu, do que nós dedicarmos o nosso tempo a essa pessoa. O tempo é o valor maior que alguém pode desprender para alguém. O dinheiro acaba, né? O dinheiro é importante, ele é importante. Sem o dinheiro as obras sociais não Falar isso, vai acontecem. ter um bingo, né? Agora no mês que Vamos vem, ter um né? bingo agora, em agosto, dia 17. São todos convidados. Entre lá no nosso site, nas nossas redes sociais. E se você não puder ir, você pode adquirir a cartela do bingo, a gente joga para você. Se ganhar, a gente manda entregar, marca um dia, você vai buscar. E essa é uma das ações que a Amamos faz para conseguir captar recursos para continuar essa obra, que não é minha, não é do Sérgio, não é de quem está lá. Essa obra é uma obra social que não começou com a gente, né? Começou com outras pessoas que vieram antes de nós. E eu sempre digo que os nossos patrões são as crianças. É por elas que nós Quantos anos estamos tem a lá. Amamos? A Amamos fez 40 anos Que esse, maravilha. esse ano, em maio, completou 40 anos de existência no município de Osasco. É uma organização de muita seriedade, de muito compromisso e de amor ao próximo. Vocês pegam crianças de todos os níveis de deficiência, como que é? Então, as crianças que nós recebemos, elas vêm pela central de vagas, né? São crianças que sofrem negligência, são crianças em situação de vulnerabilidade social ou de maus tratos, enfim. E a gente não escolhe, né? São crianças de 0 a 18 anos. Pode chegar uma criança com deficiência física, nós temos crianças autistas, estamos aguardando agora a chegada de um bebê que tem alguma situação mais delicada, né, em sua saúde. Enfim, nós não escolhemos, nós atendemos quem chega e quem precisa. As pessoas chegam até vocês diretamente ou através de órgãos públicos que essas crianças chegam? Elas chegam através de órgãos públicos, né? A central de vagas do município de Osasco. Eles que encaminham para nós. Antigamente vinha pelo fórum, hoje não, hoje é pela central de vagas. Eles entram em contato conosco, nós tendo a disponibilidade de receber, porque nós não podemos aceitar além da nossa capacidade, Sim. que hoje é 35, né? Mas no passado nós já tivemos 60, 70 Nossa. acolhidos. Nós estamos, acho que, no mesmo esquema que o Renova, a Casa de Recuperação. A Vigilância Sanitária colocou algumas situações, no nosso caso, que tivemos que tirar beliches e tal, então diminuiu a capacidade pela metade, né? Então agora nós estamos construindo mais quartos, né? Mais
alojamentos para aumentar o número de pessoas para atender, né? Vocês têm também a vigilância sanitária visitando vocês de vez em quando? Sim, nós temos a vigilância e tem toda uma legislação também, até pelo tamanho do quarto, quantas camas Sim. você pode pôr, tem toda essa questão, não é? Nós participamos agora do chamamento público para a próxima parceria lá em Osasco e o número de crianças será reduzido, não é? Vão ser 14 crianças por casa agora. Então nós temos 2 unidades, teremos 28, não mais 35. E os custos disso não são poucos, né, Adriana? Quando a gente lida com pessoas, o custo é muito alto. Muito alto. Às vezes tem gente que chega até nós, até ex-diretores ou amigos, falam assim, nossa, mas vocês gastam muito. Só que veja bem, essas crianças moram na casa. Então, nós precisamos de profissionais 24 horas, como é o caso do Renovo, né? A gente precisa de 24 horas, pessoas lá na casa. Existe o número de funcionários pelo número de crianças. Existe uma lei que determina isso. Aí nós temos os técnicos, que trabalham de segunda a sexta, os cuidadores em regime de 12/36, a cozinheira, agora a gente vai ter pedagoga, que é uma exigência, e de fato faz falta, sabe, Eliseu? Como nós trabalhamos com criança, precisa. De crianças, né, o autista, tem que ter um acompanhante pedagogo, tem? A gente tem uma funcionária de referência. Legal. Então ele precisa, essa criança necessita de uma. Então a gente tem, numa das casas, nós temos 2 funcionárias que são cuidadoras de referência, né? Então tem todo esse gasto, porque quando você lida com gente, a gente não lida. Café, almoço e janta. Café, almoço e janta, remédio, luz, né? água. Tudo isso, então você precisa de dinheiro. Vocês sabem lá no Renovo o quanto é dispendioso financeiramente. Sim. Então, aí eu falo assim, o quanto que custa um acolhido para vocês? 8 mil. Nossa, mas é muito, uma criança em casa não gasta 8 mil reais por mês. Então, só que as exigências são outras. Na nossa casa nós não temos uma funcionária. A mãe não recebe nenhum, né? A mãe não recebe nada, né? O pai não recebe nada. Então, percebe? Só que a gente tem funcionários, são 4 turnos de funcionários. É muita gente, né? É muita gente. Então, e aí você pensa assim, será? É bom você esclarecer isso, né, para o público, porque não tem imensidão, não imagina o quanto precisa ter de suporte para dar todos esses cuidados de referência, né? Porque vocês dão cuidado de referência, De referência. Né? Hoje você tem gente lá que já passou pela casa, estão até ajudando, não é isso que eu estou sabendo? Temos crianças, né? Que hoje a gente fala, crianças, mas já são adultos, tem uns que frequentam a nossa casa, né? Então nós temos casos de sucesso, temos crianças que foram adotadas, estão na Itália, tem na Suíça, tem na França. Gostoso, né? Tem em Osasco, tem em São Paulo, tem aqueles que deram certo mesmo, que aparecem num evento, que conversam com a gente. Oi, tia, que legal, né? Então, isso não tem preço. Com E certeza. ontem, conversando com a diretora lá da SAS, né, do Serviço de Assistência Social lá de Osasco, a gente estava falando exatamente sobre isso, sobre a responsabilidade social de cada um de nós com essas crianças e adolescentes. Ontem fui ao dentista e lá no centro da cidade você vê aquele monte de pessoas ali, sabe? Moradores, né? Pessoas em situação de rua, muitos drogaditos. É triste ver. E aí você pensa assim, como que você acaba com isso? É fazendo a prevenção, Eliseu. Sim. E qual é a prevenção? É acolhendo essas crianças. É trazendo para uma instituição como a Mamos, dando a ela tudo aquilo que ela necessita. E essa não é uma responsabilidade do governo só. Não é uma responsabilidade da diretoria da Mamos ou de outras instituições como a Mamos. É uma responsabilidade minha, sua, de você que está aí assistindo. Comunidade, né? É da comunidade como um todo. Então, será que é muito 8 mil reais para você salvar uma vida? Não. E essa vida formar uma família e ter filhos com umas condições melhores do que eles tiveram? Né? É um valor, se você começar a mensurar, né, o benefício que eles levam para o resto da vida, né, porque vocês dão carinho, vocês dão amor, dão atenção, a formação passa a ser outra, né? Passa a ser outra.
Agora, um assunto que a gente começou aqui, antes de começar o programa, que também me chamou a atenção, lá tem as crianças que o pessoal pede para adoção, depois abandona? Existe. É muito triste, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ai, as crianças são abandonadas, né? A família abandona. O pior é aquele que vai lá para adotar, leva embora e abandona. Já pensou você ser abandonado 2 vezes? Você foi abandonado por É sua uma marca família pro resto da biológica, vida. né? A sua família biológica negligenciou os cuidados. Aí vou eu, adoto você e falo, ai, não dá. Ai, pensando bem, o Eliseu não era tudo aquilo que eu queria, ele dá muito trabalho e devolvo. Nós já tivemos crianças que foram devolvidas 3 vezes. Meu Deus do céu. Então, assim, o problema tá na criança, é criança, dá problema, mas também, então, só que quem é o adulto? A criança bateu na minha porta, pediu para eu ir lá, tirá-la de onde ela está? Não, eu fui lá. Então, quem tem que ter responsabilidade em relação a isso? Quem tem que ter segurança do que quer? Eu, adulto, eu que estou indo atrás. Eu tenho que entender, e assim, essa consciência, as pessoas têm que ter até quando adotam um animalzinho. Sim. As- Imagina com o ser Não é? humano, né? As ONGs que cuidam de animais, eles falam de adoção consciente, de adoção responsável. Eles vão analisar a sua casa, se você realmente vai ter condição de ficar com aquele animal. Agora, pensa um ser humano. O trauma Eu que não sei, cria... eu não conheço que o pessoal vai ver a casa que vai ser adotada, a criança. Então, existe uma... Assim, como que funciona a adoção, né? Eu e meu marido queremos adotar. Na verdade, eu e o Sérgio, nossos filhos, são adotivos, né? Nós adotamos os 3. Como que funciona a adoção? Você se interessa em adotar, eu não vou visitar um orfanato, que hoje não é mais orfanato que fala, tá? Orfanato é algo que surgiu na época da guerra, porque de fato aquelas crianças eram órfãs. Os pais morriam na guerra e aí se criou um espaço para acolher aquelas crianças que não tinham mais família. Daí surgiu o orfanato. Com o passar do tempo, a situação foi mudando. Essas crianças que estavam indo para as casas, abrigos, a maioria não era mais órfãs, como realmente não são. Hoje mesmo, uma pessoa perguntou para mim, vocês recebem crianças órfãs? São órfãs as crianças? Não, não são. Já tivemos crianças, né, nessa situação? Já. Às vezes órfã de mãe, às vezes órfã de pai, ou órfã dos dois, mas é muito difícil, não é? Então, ela chega lá para o acolhimento. Aí você quer adotar, fala assim, puxa, é um sonho meu, é um projeto de vida, uma construção que eu fiz, eu quero adotar. Gente, agora a importância de alguém que tem autoridade de falar de um assunto, que cuida de crianças e, além de tudo, adotou 3, então sabe como que é o tratamento que tem que ser dado para o filho. Então, a adoção é um negócio muito sério. Então, a proposta aqui era falar da Amamos, né? A Gentista, porque cuida de gente na Amamos, mas aí expandiu porque é muito mais do que Gentista, porque adotar filho não é para qualquer pessoa. Então, estamos diante aqui de uma autoridade no assunto. Então, preste bem atenção naquilo que ela está falando, porque é forte. E isso é algo, sabe, gente, que nos preocupa porque nesse percurso que nós estamos na Amamos, nesse tempo que a gente tem vivenciado lá, nós vimos muitos casos de devoluções. E o trauma de ser devolvido novamente é enorme. Sabe? Pensa numa ferida que você abre, que não fecha. É muito complicado. Aí a gente vai, esse dinheiro de 8 mil que a gente fala, vai para mais, porque eu tenho que pagar um terapeuta. E às vezes não dá conta aquela terapia nos órgãos públicos, sabe? A gente vai ter que contratar um profissional, porque aquela criança, ela passa a se sentir culpada, fala assim, eu sou tão ruim que eu não mereço ter uma família. Adriana, eu Né? atendi uma paciente do interior da Bahia, que além de abandonada, ela foi adotada e foi estrupada pelo padrasto. São situações... Imagina a cabeça dessa pessoa. Hoje ela tem mais de 50.
a cabeça dessa pessoa durante todo esse período que ela, antes de começar a fazer terapia? Pensa o que ela sofreu, né? Nossa, Como ela se ela ainda sente. sofre, mas agora aliviou um pouco a carga porque ela deu outro sentido ao passado dela. Porque a gente não muda o passado. Não, não muda. Não se muda, mas começa a dar outra interpretação. E aí ela conseguiu se conhecer, se valorizar e dar outra interpretação. Então ela está começando a vida depois dos 50 anos. Mas é uma marca muito forte, muito forte. É muito forte, Ela sabe? chorava na terapia, chorava assim constantemente, do nada assim. Eu falava, e está tocando, né? Onde está a raiz do problema, né? Então não era o casamento dela, era lá atrás, né? O abandono que ela teve. Isso E é o abuso muito também. grave, porque Muito. muitos deles já passaram por isso, né? Teve caso de abuso pelo pai, pelo irmão, pelo tio, por um vizinho, pelo namorado da mãe. É essa vivência que muitos deles têm. Então, quando eu vou e me predisponho para adotar uma criança, eu tenho que entender que eu não estou pegando um pé de alface, sabe? Uma plantinha. Adoção não é fazer caridade, que nem a gente estava conversando, né? Sim. Se você quer fazer caridade, vá trabalhar, vai fazer um serviço voluntário lá na Amamos, ou numa outra casa como a Amamos, ou lá no Renovo. Vai ajudar o Renovo, vai ajudar tantos lugares. A gente pode fazer caridade todo dia, mas adoção não é caridade. Adoção não é para eu preencher um buraco, um vazio de um filho que eu perdi. Sabe, eu sempre quis ser mãe, mas sabe, ser mãe de verdade, não é deu problema, devolve. Porque um filho biológico, quando dá problema, o que você faz? Você fala, Deus, leva embora? Né? Passa a mão na Devolve, cabecinha entrega dele, para né? quem? Não tem para quem devolver. Então a gente tem que entender que filho é filho, né? E eles vão te questionar. Quando eles cresceram, os nossos filhos, uma vez a gente dando bronca, chamando atenção, você não é minha mãe. Sou sim, não é. Peguei a certidão de nascimento, tá aqui, ó. Nome de quem que tá aqui? Nome de mãe, de pai, de quem é? Sou sua mãe, sim. E pronto. Você não sabe o que é ser filho adotivo. Eu falei, você não sabe o que é mãe adotiva. Então pronto, a conversa encerrou aqui, a gente continua e a gente continua vivendo do jeito que é. Existem regras, existem normas. Posicionamento, né? Tem que ter um posicionamento. Eles têm que sentir essa firmeza. Porque você, enquanto terapeuta, você entende que essas crianças, e mesmo nós enquanto adultos, a gente vai testar o quanto o outro nos ama. Sim. E eles testam todo o tempo, quanto que meu pai e minha mãe vão aguentar. A carência Porque parece que é eterna, né? É eterna. Já me abandonaram, quero ver se eles vão me abandonar de novo também. Né? Então, assim, você que está pensando em adotar, existem grupos muito incríveis que é grupo de apoio à adoção. O Sérgio e eu, nós participamos de um grupo antes de adotar o nosso primeiro filho. E depois nós fizemos trabalho voluntário lá, no projeto Acalanto, que hoje fica na Lapa. E lá nós aprendemos muita coisa. Porque eles fazem uma prevenção ao abandono, né? Então a gente trabalhou com isso lá com eles. A gente ia visitar famílias que queriam doar seus filhos, porque não tinham condição financeira de continuar. E aí o Acalanto faz esse trabalho de ajudar as famílias com cesta básica, com arrumar emprego, para que ele não precise entregar os seus filhos, né? Então era um trabalho legal. E a gente tinha a nossa escolinha de futuros pais adotivos, para a gente entender de fato o que é adoção. Então eu aprendi muito com eles. Tudo que eu sei. É como se as pessoas quiserem falar com você, né? Que tá o telefone, o contato aí no rodapé. Vai aprender muito mais do que nesse pouco tempo que nós estamos aqui conversando, a vivência que a Adriana tem e o Sérgio, de mostrar para vocês o que é o mundo da adoção, né? O mundo de fazer um pouco da sua entrega para o outro, né? De ser gentista. Aí vocês já estão entendendo que ela é gentista, né? Mas vocês vão entender muito mais, né, com isso. Adriana, eu coloquei o contato, mas passa o endereço lá da Amamos em Osasco. A Amamos a nossa sede fica na Avenida Presidente Médici, 1303, no Jardim Aliança, né? Lá funciona de segunda a sexta, né?
e de sábado até as 2 horas, das 10 às 2. Lá não, hoje não ficam mais as crianças lá na sede, sabe, Eliseu? Porque lá era onde moravam as 70 crianças, Nossa, 60, 70. que loucura. Com a mudança da lei, que eu acho que assim, as leis a gente tem que entender que sempre muda para melhor. Foi benéfico. Foi benéfico. A princípio a gente fala, nossa, só veio para prejudicar a gente, porque foi um transtorno grande você mudar tudo isso. Em termos financeiros, hoje a gente gasta muito mais. Tanto é que tem diretor antigo que fala, nossa, na minha época a gente gastava isso, agora vocês gastam, sei lá, 5 vezes mais. Sim, porque a gente tinha menos funcionários, a gente apenas dava o teto para a criança, não apenas, não é que seja pouco, mas eles tinham um teto, eles tinham a comida, as refeições. E não tinha os profissionais e não habilitados tinha os profissionais. E era assim, eram 2 quartos. É um orfanato mesmo. O quarto de meninas e o quarto de meninos. Você falou do orfanato, né? Me veio na lembrança, né? Qual é a verdadeira religião que está colocada dentro do manual do fabricante? Cuidar de órfãos e viúvos. Isso. Essa é a verdadeira religião. Não é a placa da igreja tal, do centro tal, nada disso. É cuidar de órfãos e viúvos. E você sabe que quando foi criada a Mamos, né, que começou lá com a Dona Maria, que era antes Lar São Benedito e depois virou a Mamos, e um projeto que tinha era ter um asilo, uma casa para idosos na parte de cima do terreno, né? Não foi possível. Não foi possível a gente fazer porque é muito trabalhoso, vai muito dinheiro e mal a gente consegue dar conta da instituição Amamos, da casa, né? E aí, quando você fala assim, qual a religião, eu penso que a religião desses lugares é o amor. Sem amor não acontece. É o primeiro lugar. Porque Deus é amor. Né? Independente se você é evangélico, se é católico, se é cristão, se é... enfim, porque a gente entende muito e a gente gosta muito de falar que essa obra não é nossa. Essa obra é de Deus. Amém. Né? É de Deus. Ele só pediu para que a gente tocasse em frente esse trabalho, até ele encontrar alguém melhor para colocar no lugar. É legal ter esse conceito de substituição, né? Tanto na Mamos como no Renovo, agora está a nova diretoria lá também, o comando do Nelson, que foi o primeiro aluno, né? Então está sendo muito legal, está acontecendo muitas coisas boas. Querendo entrar agora no pessoal, você é professora de arte sacra, é isso? Na verdade eu sou professora aposentada, trabalhei com crianças, né, durante mais de 30 anos. E quando eu me aposentei, eu falei, eu vou fazer algo que eu quero muito. Aí eu fiz uma pós-graduação em restauração em obras de arte, né? Aí terminei. Aquele negócio que a gente vê na televisão, que é tudo detalhezinho, tudo detalhezinho, tudo aquilo, nossa. Aquilo. Aí fiz, terminei agora uma outra pós de análise em obras de arte. E da meia-noite às 5 você dorme? Então, costuma. Não, quando amamos deixa eu dormir, porque eu não sei se você sabe, que eu acho que vocês passam isso no Renovo, a gente passa algumas noites em claro pensando como é que vai resolver determinado problema, né? E sempre aparece uma solução, porque é como eu falei, a obra não é nossa, é de Deus, né? Então ele só quer. E falando em ensino, dentro da Amamos tem alguma coisa de ensino com as crianças? Eles não, eles saem, eles estudam nas escolas da região, né? Então eles vão para a escola, eles fazem atividades no contraturno, frequentam, como qualquer outra criança. Tem reforço escolar, essas reforço coisas? Escolar, a gente pega algum voluntário, né, para dar esse reforço. Atividade de lição de casa eles fazem com as cuidadoras, não é? E uma coisa importante também é que com a nova legislação, a gente não pode dar uma religião para eles. Sim, nem deve. Ou seja, falar, olha, vocês vão ser espírita, ou vocês vão ser evangélicos, ou vocês vão ser católicos. A gente fala de Deus, e quando alguma religião quer ir lá para falar, a gente já conversa, olha, pastor, pastora, padre, vocês podem falar de Deus, mas a gente não pode catequizar, não pode evangelizar no sentido... Agora, se ele quiser frequentar a sua igreja, tá tudo bem, né? Por quê? Essas crianças, elas provavelmente, e é o que a gente quer,
eles vão sair de lá e encontrar outra família, ou voltar para a família deles, que é difícil, sabe? São poucos que voltam. Ou eles vão ser adotados. Por que são poucos que voltam? Assim, porque você tem que dar uma condição para a família voltar. Quando a família tem condição, a gente, independente se tem condição ou não, a gente investe nessa família. As nossas técnicas fazem visitas, ajudam com elas conseguirem os benefícios do governo. Orienta. Se tem algum transtorno, se tem alguma dependência química, vai no CAPS, faz de tudo, né? Mas quem que determina se essa criança vai voltar ou não para a família é o fórum, é o juiz. Então, assim, se a família não demonstrou o mínimo de mudança, ela perde o pátrio poder. Essa também é outra questão importante para adoção, porque muitas vezes a mãe, o pai quer adotar bebês. Os bebês dificilmente estão sem o pátrio poder. Por quê? A mãe teve o filho e ela tem legalmente e mesmo baseado na medicina, ela tem um período que ela pode se arrepender de ter entregado a criança. Tá? Se eu não me engano, acho que até 1 ano, ela pode se arrepender. Ela pode alegar depressão pós-parto e ela pode se arrepender e querer a criança de volta. Então, nesse caso, você pode perder o seu filho para ela, se você adotou, né? Agora, se tiver sacramentado tudo certinho, não, foi destituído, a família perdeu o pátrio poder, então é seguro, você pode levar, você pode ficar com a criança que não vai ter nenhum risco, né? Não tem nenhum risco em relação a essa legalidade, questão. mas só tem o risco da educação, né? Aí vai a educação, né, que você vai dar e que você vai falar assim, puxa, ele pode ter alguma situação de problema. Eu lembro que quando o Sérgio e eu, a gente foi no fórum para falar que nós queríamos adotar uma criança, perguntaram, vocês aceitam pegar uma... Porque na época tinha criança com HIV, foi bem na época que teve aqueles problemas sérios, né? Você aceita uma criança com HIV? Você aceita uma criança deficiente? Na época, eu falei assim, olha, eu não dou conta. É doído você falar isso, para você estar escolhendo? É doído, mas é sincero. Porque não adianta eu querer pegar uma criança deficiente, uma criança com problema, se eu não dou conta. Né? É lógico que depois você vê que o seu filho tem alguns problemas e você não vai devolvê-lo por isso. Né? Eu acho lindo, teve vários casos de adoções na Amamos, de famílias que levaram crianças que tinham deficiência e amaram, e tá tudo bem. Hoje, né, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu pegaria sem nenhum problema, né? Sem nenhum problema. A gente não pode querer dar um passo maior do que o que a gente consegue. Esse é o item principal, né? Você tem que se conhecer. Aquela caridade de estar tirando uma criança da creche, do orfanato, de uma casa-abrigo, né, como uma caridade. Eu acho que foi fundamental você falar isso, porque infelizmente tem pessoas que pensam assim, né? Substituir filho também, não sei se morreu, é uma outra história, né? Conviver com a morte de um filho, eu imagino que deve ser muito difícil. Doído, né? Eu tenho 2 pacientes que é muito dolorido, mas não pode trocar por uma adoção de filho, isso jamais, porque vai querer jogar uma responsabilidade na criança que ela não tem culpa. E normalmente acontece isso. Acontece. Né? E assim, uma coisa que a gente passa muito no acolhimento também, que a gente lida com isso e a gente orienta as cuidadoras é em relação à família. Você nunca fala mal da família dele. Você nunca fala mal do pai, da mãe, do irmão. Porque é dele. Ele sabe. Você não precisa dizer. E ele tem carinho. A mãe pode ter espancado, o pai pode ter feito coisas horríveis. Né? A pessoa foi maltratada. Ela pode reclamar. Agora, se você fizer uma crítica, pronto. Você já conturbou mais a cabecinha da pessoa e ela vai ficar contra você. Vai. Como uma defesa, e outra, né? assim, quem somos nós para julgar a família do outro? Exatamente. Quem somos nós para julgar o outro? Eles diziam, nós somos abençoados, a gente tem uma família incrível, a gente tem problemas, já tivemos situações difíceis financeiras, sim, mas nada se compara com eles. Nós nunca tivemos essa vivência que eles tiveram, seja
alunos lá do Renovo, seja os acolhidos da Mamos. Então, assim, eu nunca julguei a mãe, o pai. Às vezes você te dá uma coisa, fala assim, nossa, não acredito que fizeram isso com essa criança. Você fica indignado, sim. Muito indignado com o que acontece. A gente se revolta com as histórias, porque são histórias muito tristes. Muitas. Mas toda história tem um contexto também emocional por trás de cada um também. A mãe e o pai dessa criança também tem um histórico que a gente não conhece. Quando você vai ver, ele não recebeu nada. É um ciclo. É isso que eu ia falar. É um ciclo que vai se repetindo. E eu penso que o nosso papel é quebrar esse ciclo. Certinho. É fazer com que ele não se repita. Sabe? Então, assim, todos que saíram de lá e às vezes engravidam, né? Engravidam jovens, a gente sempre conversa, fala assim, olha, não faça com o seu filho o que aconteceu com você. Você sabe que não é bom. Então, vamos ter consciência. Vamos mudar a história. Você não precisa repetir a história da sua mãe, seu filho não precisa repetir a sua história. Vamos aprender com isso. Gente, está um papo assim muito gostoso, né? Mas nós estamos chegando na parte final do programa e muito feliz pela toda essa orientação que a Adriana nos deu, essa simpatia, né? Esse sorriso gostoso. Que Deus continue te abençoando. Amém. E queria que você desse as considerações finais, né? Antes que o Fábio levante a mão lá para acabar o programa. Obrigado, Fábio, mais uma vez, pelo teu espaço aqui. Eu gosto muito de uma frase assim, seja solidário para não ser solitário, né? Muito bom. Então, não sejamos solitários. Não existe prazer maior do que você ajudar alguém. E, na verdade, quem é mais ajudado e beneficiado somos nós. Trabalhar com gente é bom demais. Beijo grande a todos, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você, Adriana, por essa conversa. Foi muito gostoso. Foi muito feliz esse encontro. Abrir a nossa mente, mais conhecimento, né? O saber não ocupa espaço, né? E vindo uma professora, toda a professora teórica e prática, né? Porque você tem a teoria e tem a prática, né? É verdade. Então é muito bom e agradeço a todos vocês que estão nos vendo, entrando em contato. Tá aí os telefones meu e da Adriana, estão à disposição de vocês. E que possamos trazer mais gentistas aqui, porque o mundo está cheio de gentista. É só apresentar, né? Muitos trabalhos escondidos, mas nós queremos desvendar esses gentistas para vocês. Obrigado mais uma vez, Fábio, e até a próxima.